nossa aula de número 1, módulo 1, o que é o sistema religioso. O emissário do Salvador, Paulo, aquele que foi enviado ao campo missionário na época, falou em 2 Coríntios capítulo 3 sobre os círculos religiosos que insistem em ficar nos dogmas e preceitos velho-testamentários. Esses preceitos é que invalidam o sacrifício do Messias e estão invalidando o sacrifício do Messias e costurando o véu para o povo. Na sequência, ele continua o mesmo assunto em 2 Coríntios 4. Porém, quem dividiu a Bíblia em capítulos no Novo Testamento separou no intuito de organizar, o que foi bom, mas prejudicou o entendimento do que Paulo estava tratando. Em 2 Coríntios 4, fala em algumas traduções erradas a expressão, abre aspas, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, fecha aspas. Mas no original, vide nossa Bíblia original, por exemplo, que está lá no portal EC, está escrito: o sistema de todas as coisas do mundo cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho. Quais são esses sistemas que compõem aquele que chamamos de mundo? Os sistemas de todas as coisas são os círculos, e nós vamos falar sobre eles agora, que compõem o reino desse mundo, e esse mundo que jaz no maligno. Lembra do Salvador sendo tentado em Mateus e Lucas 4? Lá, Satã oferece o ter, o ser e o poder através dos reinos do mundo que ele, Satanás, através da vontade permissiva e não perfeita de Adonai, governa temporariamente. Então o mundo jaz no maligno pela permissão do Todo-Poderoso. E Satanás, dentro desse tempo, aonde ele é o príncipe desse mundo, atrai as pessoas, leva as pessoas à perdição, e tentou fazer isso com o Salvador, nas 3 etapas, 3 pontos fracos do homem: ter, ser e poder. Entre eles, entre os círculos que compõem o sistema de todas as coisas do mundo, nós temos o sistema econômico, não é? O sistema tecnológico, o sistema esportivo, o sistema industrial, enfim. Mas os mais alienadores, que manipulam massas, com certeza são o sistema político e o sistema religioso. Esses últimos formam uma aliança e, quando se casam, tornam-se a grande prostituta do Apocalipse, descrita em Apocalipse 17 e 18. No Velho Testamento, o povo de Israel foi chamado de prostituta várias vezes. Vide a vida do profeta Oséias. A tipologia é simples. O Criador quer ser um com seu povo, mas o povo peca, adultera seus mandamentos e se prostitui espiritualmente. A aliança do poder político com o religioso aconteceu diversas vezes na história da humanidade. Não é nada recente. Política, religião. E foi essa aliança que matou os profetas do Velho Testamento, inclusive matou o último deles, que é João Batista, os santos da Velha Aliança, os discípulos da Nova Aliança, e o nosso próprio Salvador foi morto por essa parceria entre sistema religioso e sistema político. Lembra de Anás, Caifás, Alexandre, lá em Atos 3, 4, 5, 6 e 7, fala muito do começo dessa perseguição?
Pilatos, a família herodiana, Herodes, César, o imperador, Nero depois, Constantino depois, Calígula foi um tremendo. Enfim, todos firmaram parcerias visando lucro e poder. E os santos do Pai foram terrivelmente assassinados. Uma dica de leitura sobre esse tema é o Livro dos Mártires. Muito bom esse livro. Eu tenho, e ele mostra de forma arrepiante como que os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, apóstolos foram mortos. Todos eles, aliás. Prezado aluno, você que prestou atenção na cronologia do paganismo, você viu lá a página, assistiu os vídeos, visitou os links, está estudando com dedicação, agora já tem uma visão panorâmica satisfatória para entender o que aconteceu na história da igreja desde Constantino até a Reforma Protestante e da Reforma até hoje, com a bancada evangélica. Ora, o que é a bancada evangélica se não é o sistema político aliado com o sistema protestante? Também a bancada católica, com o mundo gospel e as alianças político-religiosas e midiáticas. Hoje nós temos um adendo. Além da aliança política-religiosa, nós temos a aliança midiática, da mídia, revistas, televisões, portais da internet, grupos de mídia. O Messias disse que haverá perseguição na grande tribulação, e esta se dará dentro das sinagogas. Por quê? Porque elas fazem parte do sistema de todas as coisas do mundo. Essa que é a verdade. Sinagoga faz parte do sistema de todas as coisas. Na época fazia parte do farisaísmo, do judaísmo, que Saulo era membro até se converter e ser Paulo. Hoje as sinagogas são protestantes, são católicas, são de outras vertentes. Saulo, aquele que perseguia, mas ao se converter ao evangelho passou a ser perseguido. Certa vez fingiu-se de morto para não ser apedrejado. Foi açoitado, 40 açoites menos uma, sofreu, padeceu, foi preso e por fim foi morto. Hoje a igreja segue o período oposto. Olha só o contraste. Começou sendo perseguida, vide Éfeso, por exemplo, a carta do Apocalipse, que mostra uma igreja perseguida, e termina como Laodiceia, sendo poderosa em dinheiro, status, alianças políticas, força religiosa, sociedades secretas, tendo apoio até militar e principalmente hoje da mídia. O jogo é tão bem montado, tão sujo, que tudo é feito por troca de interesses. Isso sem falar das convenções. Lembra dos doutores que se amontoarão, Então agora esses doutores já se amontoaram nos últimos dias e com coceira nos ouvidos não dão atenção à sã doutrina. Não aquela doutrina maculada, forjada, adulterada, mas a sã doutrina. Mas hoje estes que se amontoaram, esses doutores, mestres, voltaram-se para mentiras, invenções, inovações e substituíram a alegria do Espírito Santo por entretenimento. É desse sistema religioso e político do mundo que o Messias está falando em Mateus 23, em João 10,4, quando ele chama para fora as suas ovelhas, saiam dos círculos desse mundo, e em Apocalipse 18,4, ele também está chamando. Nos últimos dois textos supracitados, o Salvador deixa claro que só ele é o pastor e qualquer outro que use esse título é mercenário. Note em Apocalipse 3 e em Apocalipse 4 que ele quer fora de todas essas coisas do mundo o seu povo, ou seja, o seu povo está nas denominações e religiões humanas. Por quê? Porque em Apocalipse
18:4, se você abrir agora aí, está dizendo a seguinte expressão: e eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. É povo dele. É esse povo que está dentro dos círculos religiosos desse mundo que ele está chamando para fora, para a concepção de evangelho adenominacional. Esse prefixo, tracinho, denominacional, significa fora, sem. Não somos nominados, somos da igreja, a única, a noiva do Cordeiro. Veja nesses versículos a verdade que o sistema religioso não prega. Em Tiago 1,26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor nenhum. Em Tiago 27 diz: a religião que Adonai, o Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Então, em Tiago 1,26 mostra o que todas as religiões fazem. Saindo dos círculos religiosos destacados em Tiago 1,26, que vivem só de falácias. Eu costumo dizer blablabismos, blá 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 blá. Só se fala, mas é uma religião insípida, não tem valor nenhum. E vindo para Tiago 1,27, na verdadeira e única religião para com o Pai. Os sistemas de todas as coisas do mundo são citados também por João. Veja só: não ameis o mundo, nem nada que no mundo há, porque quem ama os sistemas do mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Cristianismo, budismo, legalismo, espiritismo, ecumenismo, catolicismo, protestantismo, farisaísmo, estes ismos denotam sistemas do mundo. Inclusive reumatismo. O mundo foi feito para ser vencido. O Messias venceu. Paulo venceu também. E nós venceremos, porque não somos desse mundo. Nas próximas aulas, você verá a diferença entre o sistema organizacional, denominacional e as reuniões orgânicas simples do Evangelho. Laodiceia tem poder, dinheiro. Sabe o que Laodiceia tem? Ela tem proteção, mas Filadélfia tem pouca força. Entretanto, ela guarda a palavra. Em Atos 3, Pedro e João, igrejas vivas de Adonai, estão indo dar testemunho do Messias ressuscitado no pátio do templo, às 3 da tarde. Mas quando mal chegam na Porta Formosa, encontram ali um coxo que sempre estava pedindo ajuda. Eles, como igreja viva, curam o coxo com o poder do nome do Salvador. Em frente a um local de reunião de religiosos que nunca puderam ajudar o coxo. Era só blablabismo. Isso encheu os pastores e padres da época de ódio e inveja, a ponto que ali começa uma terrível perseguição à igreja, como vemos nos capítulos 3, 4, 5, 6, 7 de Atos. Em frente a um templo com portas de ouro, e os discípulos ficaram admirados, e o Salvador disse: não ficará pedra sobre pedra, lembra? Estavam 2 homens que diziam: não temos ouro e nem prata. Não tinham riquezas. Que enorme contraste há entre Filadélfia e Laodiceia, entre o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas. Se você prestou atenção e é espiritual, você já entendeu a diferença entre o sistema organizado desse mundo, religioso, político, midiático, e o sistema adenominacional. Pessoas que vivem no mundo, mas que não são do mundo. O sistema religioso está presente em Mateus 23 e em Tiago capítulo 2, por exemplo. Eu pedi agora há pouco que vocês lessem
Tiago capítulo 2 inteiro, na introdução que fizemos. Olhe abaixo ações que denotam religiosidade, mas que o Salvador deixou claro serem secundárias, enfatizando que o essencial é o amor. Veja só, o cumprimento. Hoje brigam inclusive por saudações. Um diz ser a paz do Senhor, tem que ser a paz do Senhor. Outro diz a paz de Deus. Outro diz graça e paz, e etc. O Messias aborda claramente isso em Mateus 23, como sendo extremamente secundário. Ora, não adianta dizer a paz da forma mais perfeita e religiosa possível, se não há paz entre eles. Na discussão sobre esse pequeno assunto que é o cumprimento, já há divisão, já há sectarismo religioso. Então, o que adianta dizer paz, se não há paz no coração? Paz que só pode ser produzida pelo Messias, pelo Evangelho. Eles não conhecem o Evangelho. Tem nome de crentes, mas não conhecem o Evangelho. Leitura bíblica ou oração é feita geralmente por um líder ou obreiro da denominação, porém, não cumpre em 1 Coríntios 14. Mais adiante, lá na frente no curso, nós vamos fazer uma análise inteira de versículo a versículo de 1 Coríntios 14. Nesse contexto, diz que todos podem falar. É assim que funciona? Não. Geralmente quem pode falar são aqueles que têm diploma, são aqueles que são indicados e que têm alguma influência denominacional. Cânticos, em Jeremias 7, Isaías 58 e outras tantas passagens, Adonai está irado com seu povo, que tem as canções religiosas como primárias. Quando, na verdade, o louvor deve ser o nosso testemunho de vida diária, amando o próximo, sendo justo e misericordioso. Aí sim, Ele ouvirá nossas canções com prazer. Cantam sempre, todo dia, mas nunca prestam atenção no que estão entoando, nem tampouco entenderam que a adoração é em espírito, né? Que a adoração é em espírito. João 4 fala sobre isso, 2 Coríntios 3, também são contextos que nós vamos analisar mais adiante. A adoração não é em quatro paredes. Falaremos sobre isso mais à frente. Veja só esse versículo aqui de Amós, por exemplo. Quando diz assim: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade, o caráter, a integridade seja como um rio que não para de correr. O que é isso? Podem cantar. Como era Velho Testamento, podem fazer seus sacrifícios. Ainda é Velho Testamento. Façam suas reuniões solenes, mas desde que façam o principal, que é a justiça aos pobres. É impossível que um grupo se reúna em um templo caríssimo, milionário, bilionário, para cantar, entretenimento, e troca, vem a mocidade, vem a juventude, e vem o grupo A, o grupo B, o grupo C, o cantor X, a dupla, o quarteto, o quinteto, o sexteto. Lindas, belíssimas apresentações que fazem chorar, porque o ser humano é emotivo. Entretanto, os pobres estão padecendo de fome. Entretanto, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão mancando na fé, as pessoas estão sozinhas, desacompanhadas. As pessoas, quando vão ser ensinadas, são doutrinadas com assuntos, com temas que são fábulas, não é a sã doutrina. Então, é feito um grande teatro. Por isso a hipocrisia. Porque tudo é belo, mas por trás
o principal, que é a justiça, que são os frutos de justiça, de amor, de misericórdia ao próximo, esses frutos não existem. Outro problema? Coleta. Coleta? Nunca. Só na CCB que tem coleta, e lá tem uma porção de coletas, né? Na maioria das vezes são doações, sacrifícios, ofertas, votos e etc. Sempre no intuito de sustentar a estrutura caríssima eclesiástica. Ora, se você faz um templo de 1 bilhão, de 1 milhão, de 100 mil reais, essa estrutura precisa ser mantida. Sobre oferta e dízimos, abordaremos mais adiante nas próximas aulas, bem como sobre as verdadeiras coletas bíblicas. Teremos uma aula específica para isso. Aliás, 2 aulas. Sermão. Raramente a pregação é do Evangelho da graça de graça. Muitas vezes são apelos para campanhas, interesses locais ou do momento, que vão beneficiar a liderança ou a denominação. São monólogos que se afastam e muito de 1 Coríntios 14:31, que diz: todos podem falar, todos aprendem e todos são consolados. Tudo isso, inclusive o altar, a arca, o púlpito, a oratória, enfim, veio da paganização que já citamos e mostramos na introdução desse curso. Sugestões de leitura para irmãos recém-saídos do sistema religioso, do sistema de todas as coisas desse mundo, dos vários círculos, né? Lembra aquele símbolo das Olimpíadas? Aqueles círculos coloridos? O sistema de todas as coisas do mundo é como se fosse aqueles círculos, né? Do Google+. Eu aconselho logo depois do término desse curso, não agora, depois, quando acabar o curso, aqueles que não leram, leiam 2 excelentes livros orgânicos, O Cristianismo Pagão, e depois, na sequência, leia o livro Reconsiderando o Odre, ambos de Frank Viola, um irmão que foi pastor influente nos Estados Unidos da América. Leia tudo com zelo e retenha o que é bom. Muitas coisas ali, eu notei que ele se aprofunda, prova por A mais B igual a C, igual a AB, né? Igual a C não, igual a AB. O livro é sensacional, porque dá uma visão panorâmica profunda sobre todos os epicentros de onde surgiram o pano de fundo de todo o paganismo de hoje. Entretanto, parece que ele não dá a solução do problema. Parece no livro que dá a entender que não se pode mais nada, né? Que tudo é errado. Não. Então, o objetivo desse curso é como foi feito o livro Cristianismo Pagão e Reconsiderando o Odre, porém, de uma forma mais equilibrada, mais moderada, trazendo vocês então para a realidade. O que fazer agora? Né? Como nós abordamos na vinheta da chamada desse curso, não adianta nós ficarmos parados criticando. Não saímos do sistema religioso para ficar parados. Nós saímos para, com ordem e reverência, continuarmos a missão, porém sem legalismo, sem farisaísmo, sem comércio, sem isso, e você sabe, reticências. Nós estamos muito felizes por você que está estudando e que vai concluir esse curso. Essa foi a primeira aula. A segunda vem a ser: por que sair do sistema religioso? Tá, tudo bem, irmão, que eu entendi. Entendi de onde veio essa expressão sistema religioso. Foi o apóstolo Paulo que usou um termo parecido em 2 Coríntios 4. Ok. O véu tem que se rasgar na minha vida, 2 Coríntios 3. Ok. Eu entendi todas essas coisas, entendi e vi lá a paganização do sistema protestante, mas por que é que eu tenho que sair? Eu sei, você disse em João 10,4, em Apocalipse 18,4, diz para eu sair. E ele está chamando o povo dele para fora. Mas esse para fora é como? Esse para fora é físico ou é espiritual? Ou é físico e espiritual? Como se dá esse chamamento, essa saída, esse êxodo denominacional? Então, por isso, nós temos a aula de número 2. Não perca. Assista com muito carinho, chame a família
todos em silêncio, fazendo o curso com a apostila na mão, com caneta, marca-texto com lápis, sabe? Não deixe de fazer o curso com muito carinho e dedicação. Por que sair do sistema religioso? Um abraço a todos vocês, aguardo vocês na videoaula de número 2.